Boa tarde, minha gente. Entre Família está no ar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Boa tarde, senhor Cris. Boa tarde, Suzane. Olha que bonita essa blusa, parecendo aquela cobertura, tá? É a cor preferida da nossa diretora, sabia? Verdade. Eu gostei também desse verde musgo aqui, né? Na TV deve parecer Bonito. um pouco mais preto. Na TV parece preto, mas é verde, Aqui um né? verde musgo, o pessoal tá A sempre gente tá bem. muito elegante, né? Rapaz, a gente começou a tomar banho depois desse programa aqui, uma transformação para encontrar você aí de casa. Tem muita gente agora no sofá e tal. Não, é verdade, você não tá nem tomando agora, nem agora tá tomando banho. A diretora confirmou que Patrícia não me deixou mentir, Patrícia. Bom, muito bem. Mas o importante é que agora a televisão não tem cheiro, o importante é o coração aberto. É, exatamente. Mais um tema especial. Porque se vocês pudessem, gente, olha, eu te dizer. Tô brincando. Gente, boa tarde pra vocês. Olha só, antes da gente entrar no assunto do programa, Verdade. Eu quero mandar um feliz aniversário especial para 2 colegas aqui da casa. Mas antes de mandar para esses 2 colegas da casa, eu quero desejar feliz aniversário para um amigo pessoal muito, muito importante na minha vida. É o Lucas Barbosa. Parabéns para você. Eu louvo a Deus pela sua vida. Manda um pix aí, Lucas. Depois desse abraço, manda pix. Ela deve estar cobrando. Mal começou a apresentar, tá cobrando para mandar abraço. Não, mas a vida dele é importante. Ele quase nos deixou, infelizmente, no final do ano passado, mas Deus poupou-lhe a vida, então eu louvo pela vida dele. Feliz aniversário para você também. E aqui na casa, 2 colegas, 2 colegas. É o André Leite. Feliz aniversário! Leite! Apresentador do Bom de Bíblia. Nosso diretor artístico também. E o nosso diretor artístico, é verdade. E o pastor Leidivan, apresentador do Lugar de Paz. Feliz aniversário para vocês, viu, gente? Eles têm um coração de rei, mas é Leide também, né? Mas o bom é lidar com essa questão da idade. E tem gente que faz umas piadinhas. É tudo bom, piadinha faz parte. Agora tem gente que tem preconceito com pessoa mais velha, hein? É o tema de hoje. É o tema de hoje. Eu te trato bem, não faço, né? Você pediu pra mim assim, Cris, olha, respeita a minha idade, estou te respeitando. Eu tenho respeito com você, eu não faço isso do ageísmo. Ageísmo é o tema de hoje. O que seria o tema de hoje? Hoje nós vamos ter a nossa especialista para explicar esse assunto, o que seria realmente esse preconceito contra os idosos. Eu acho que a gente vê muito claramente, às vezes, no mercado de trabalho, né, Cris? Quando a pessoa tem certa idade e ela vai procurar emprego, as portas se fecham. Mas tem outras coisas que talvez a gente faça no dia a dia, talvez a gente nem saiba, mas hoje a gente vai aprender o que seria esse preconceito contra os idosos. Bom demais. Você já sofreu preconceito? Já você vai contar pra gente. Cris, eu não conheço um pouquinho disso. Olha, tem tanto tema, eu mesmo, esse tema falando aqui, ageísmo. Eu nunca li sobre isso. Primeira vez, então, claro que a gente deu uma lidinha aqui no programa, tem matéria, vai ter uma advogada, enfim, vai ter uma especialista que já é prata da casa, mas é um assunto bacana para todas as idades, afinal de contas, nós vivemos na mesma casa, nesse mesmo mundo aqui, tem que ter respeito, viu, Suzane? Tem que ter respeito e nós estamos vivendo cada dia mais, então a gente tem que entender isso e a gente quer muito ouvir a sua história, tá? Daqui a pouco Entre Família volta. E já já a gente passa o nosso contato para você contar um pouquinho da sua experiência, se você já viveu isso ou não, se você já presenciou essa situação, a gente quer saber, tá bom? Entre Família, volta já. Muito bem, estamos de volta. Ageísmo é o tema de hoje, o preconceito contra os idosos. E tem uma pergunta para você que está aí de casa. Você já sofreu preconceito por idade? Ou já viu, já presenciou alguém aí, né? Fazendo aquele preconceito no ambiente de trabalho, no dia a dia, ou em alguma questão que nós não falamos aqui, porque o pessoal de casa, Cris, tem outro contexto. Traz pra gente, você está sentado com a gente aqui na nossa sala, já já você vai ver a especialista e vai ter oportunidade de mandar um WhatsApp pra gente agora com a sua participação, né, Suzane? É isso aí, o nosso DDD é o 12 98315 0249, tá aparecendo aqui também na tela. E tem o nosso QR Code, que é só apontar a câmera do seu celular e aí você já entra direto em contato com a nossa produção para contar um pouquinho da sua experiência. Bom demais. A Suzane, para ela, é até um desafio nessa questão da tecnologia, pela idade que tem, na época, né, não tinha nem celular, não tinha nem telefone, ela é do tempo do vinil e vai poder contar um pouquinho dessa transição de gerações pra gente aqui no programa. Não dá para vocês verem tanto que esses cabelos aqui são brancos que realmente denunciam a sua idade, viu, Cris? O pessoal de casa sabe a sua idade? Eu sou até feliz porque ainda tem o cabelo. Já estamos indo embora, mas a gente tem que encarar. Sinal que a gente está vivendo bem, né? Não é fácil saúde. Hoje. Pô, imagina, eu com 25 anos. Há uns 20 anos atrás, né? Quando você tinha 25 anos, há 20 anos atrás. Bom, a gente vai ter essa guerrinha de idade aqui. Mas não adianta, Cris, eu sou mais nova, eu sempre vou ganhar essa batalha. Que idade você é mais nova? Vamos revelar as idades. A gente deve ter uma diferença de uns 5 anos, eu e você, não? Uns 5 anos? Que Uns idade 5 anos. você tem, Suzane? Tenho 34. 34? Você tem 40? Eu tenho 37.
Nossa, não parece, achei que 3 tinha uns anos. 40. É, eu pensei que você tinha 42. Vamos, Você viu aqui a infantilidade pegando? É isso aí. gente, esse voltamos é o à barco. 5ª série. Vamos apresentar a nossa especialista hoje, Cris. Quem está com a gente? Tenha bondade, faça. Carolina Godoy. Boa tarde, Carol. Boa tarde, é sempre uma alegria estar aqui com vocês, estou muito feliz, agradeço o convite e espero que a gente possa conversar bastante sobre esse tema que é muito interessante. Ela disse o seguinte, olha, eu sou gerontóloga, né, trato dessa questão da terceira idade. Eu não pensei que ia ser rol do berço pelo nosso papo que ia ter aqui. Mas tudo bem, perdoe a gente, os apresentadores, por essa leve fraqueza do jardim da infância. Isso é uma questão que a gente tem que curar na infância e depois a gente vai curar. O humor, a diversão e a risada tem que fazer parte da nossa vida né? toda. Não, essa coisa da idade, sempre que tiver um programa, Carol, com essa coisa da idade, o Cris vai pegar no meu pé, mas eu entendo ele, às vezes é dor de cotovelo, né? Mas falando sério aqui agora, a Carol é gerontóloga, como o Cris falou. Fico feliz, né, no outro programa que a gente fez o ano passado, eu estava aqui substituindo a Carol, agora a gente está junto de novo. Ela já tem especialização nessa área, né, é mestre também, mestranda, na verdade, no Departamento de Psiquiatria e Psicologia Médica da Unifesp. E você também tem uma empresa, né, que trata diretamente com isso, que é a geratividade. Então, é alguém que entende realmente do assunto. O que seria, Carol, esse preconceito que eu e o Cris a gente falou aqui no começo, né? Como que a gente poderia classificar até para a gente aprender e não cometer esse erro? Então, na verdade, são vários comportamentos. Está no comportamento e está na fala também, em relação a um indivíduo, em relação a um grupo, relacionado à idade. Né? Então, tudo que a gente relaciona à idade e a gente discrimina aquela pessoa, aquele grupo por conta da idade, a gente pode considerar como o ageísmo ou também chamado de idadismo. Né? Idadismo? Então, quando a gente pega a idade como o fator principal para alguma discriminação, alguma coisa nesse sentido, está acontecendo esse ageísmo, esse idadismo. Agora, Carol, um exemplo. A gente tem uma brincadeira sadia, a gente brinca com idade. É sadia? Isso é gostoso, é sadio, né? Brincando, a gente brinca com os amigos, olha esse cabelinho que tá caindo aí. Eu acho isso super saudável, né? É verdade. E só que o que acontece é o seguinte, eu vejo que nós temos um pezinho na questão cultural, porque na questão ocidental está oriental, né? Sim. Os orientais, eles têm esse respeito, né, com os mais velhos e tal. Isso meio que está enraizado no DNA do oriental. A cultura tem muito na forma de olhar a velhice, e eu digo sempre, né, se tudo der certo, nós vamos ficar velhos, é bom, né, é sinal que nós estamos vivendo. Por que essa questão cultural tão forte aqui no Ocidente? Eu acho que tem muito a ver como é encarada a velhice. Então, é encarada como algo de perda, como algo ruim, né? Como doença, como coisas negativas mesmo. Então, como a gente encara a velhice de uma maneira talvez mais negativa, esse preconceito ele surge. Então, se a gente olha a velhice, se a gente tira esses tabus, né? Se a gente olha a velhice como uma maneira mais leve, vê que as pessoas elas são capazes, né, de desempenhar, assim como qualquer outra fase, a gente consegue entender e talvez driblar esses preconceitos, né? Que a gente coloca rótulos nas pessoas. Acho que vem um pouco disso, esse ageísmo. Então, a gente rotula as pessoas sem entender quem elas são. Então, antes mesmo, então todo idoso é ranzinza, a gente até comentou isso, né? Quando a gente estava falando do medo de envelhecer. Todo idoso é ranzinza, todo idoso não sabe mexer na tecnologia, que foi o que vocês estavam brincando. Então, a gente acaba rotulando as pessoas e, a partir desse rótulo, a gente acredita nessas falas, e aí a gente acaba discriminando, tendo esse preconceito, não querendo esse contato, então surge disso. E aí isso vai se fortalecendo, né? Essa relação com a velhice vai se fortalecendo de uma maneira negativa. Então, transformar isso é muito necessário, porque aí as relações vão ficando mais leves e todo esse preconceito também vai caindo, né? Nossa, é um comportamento social tão complicado, porque para mudar isso, eu imagino que vai levar muito tempo para mudar o nosso comportamento. Essa questão da brincadeira a gente faz porque é justamente isso, a gente parece que corre contra para não chegar nessa fase, onde os cabelos vão embranquecer, onde vai cair, a gente vai perder as nossas forças, enfim. O mercado também faz isso, né? A mídia e todos os produtos, né, cosméticos, é sempre para retardar o envelhecimento, né? Os ácidos, os botox.
Então a gente trabalha contra essa natureza e eu acho que isso fica tão impregnado, igual você falou, como mudar isso? Parece que é mover uma montanha de situações para a gente mudar esse comportamento. Mas eu acho que pequenas atitudes, por exemplo, esse programa, né? A gente está uma tarde inteira para falar sobre isso. Olha que importante. Porque às vezes a pessoa está lá em casa e fala, nossa, por que será que eu pensava assim? Olha só que interessante, né? O que eles estão falando. Será que eu não posso repensar? Né? Por que será que eu acreditava que todo idoso era ranzinza ou que velhice era uma coisa ruim, né? E eu tinha esse preconceito. Então, falar sobre isso é muito importante. E esse momento é um momento, assim, extremamente valioso, né? Então, estudar, ler, conversar. Tem esse tabu de, não quero falar sobre velhice, porque velhice, né? Então, melhor nem falar sobre isso. E não, a gente precisa conversar, né? Precisa falar, precisa ouvir, precisa trocar, precisa escutar, né? Principalmente as pessoas que são idosas também. Vamos escutar o que elas têm, né, a nos dizer. Então, começa a partir disso. E, Carol, já eu quero falar um pouquinho para você, porque parece que para as mulheres tem um peso maior, você já notou? O homem fica mais velho, os grisalhos, realmente está mais charmoso e tal. Falar um pouquinho, porque as mulheres sofrem um pouquinho mais, na verdade. Nossa. Agora nós temos alguém representando aqui a terceira e boa idade. Suzane, parece que até é da família aqui, parece que está com a gente aqui. Quem será, hein? Parece, ela já ganhou até abraço em outros programas, mas agora ela está online conosco aqui. Parece que é a vovó de alguém muito especial. É a vovó da Carol que está aqui com a gente, Miriam Santos. Ela é professora aposentada, tem 70 anos, considera a velhice uma fase muito boa da vida também, vive de um jeito bem tranquilo, participa de vários grupos da terceira idade. Boa tarde, dona Miriam. Boa tarde. Que prazer ter a senhora aqui com a gente. O prazer é todo meu. Dona Miriam, conta um pouquinho aqui, se a senhora já chegou a sofrer em algum momento algum tipo de preconceito por conta da sua idade? Olha, por conta da minha idade, eu não me recordo de nada, não. Eu não sofro, não. Não tive nenhum preconceito, não. E se tive, fiz de conta que não vi, não me lembro. Dona Miriam, e como que a senhora faz para... Que bom, né? Fico muito feliz por isso. E como que a senhora faz para levar a velhice assim com tanta leveza, que talvez não é o que acontece com todo mundo? Olha, porque para mim a velhice está sendo uma fase muito boa da vida. Eu estou levando uma vida muito gostosa. Eu não tenho tanta preocupação como eu tinha, porque quando a gente é jovem tem preocupação dos filhos, um monte de preocupações. Eu não tenho mais isso. Eu não tenho hora para dormir, não tenho hora para levantar, eu não tenho hora para comer, não tenho hora para nada. Passeio muito. Então eu estou levando uma vida muito gostosa, muito boa. Dona Miriam, tudo bem? Tudo jóia. Bateu um pouquinho de inveja, mas vou chegar lá, tá? Vou chegar lá. Eu que não quero ter hora para acordar, tô assim, tô com a senhora e não abro, tá? Primeiro o seguinte, hein? Outra coisa, falar para a senhora, sua neta é competente aqui, hein? Já veio 4 vezes aqui. Danadinha ela aqui, olha, baita profissional. Boa neta ou não, dona Miriam? Ótima neta. Ganhou a tarde, hein? Ganhou a tarde, viu, Carolzinha? Agora é o seguinte, parece que um passarinho me contou aqui, dona Miriam, que a senhora tem uns grupos no WhatsApp aí que são um grupo forte, que alegra. A senhora não tem esse negócio de deixar a internet lá, da senhora é ligadona, é conectada também. Conta pra gente, hein? Sou conectada. Sou bastante conectada. Tenho grupos, eu tenho grupo de colegas para viajar, sou bastante ativa. Que bom, então, Dona Miriam. Me diz uma coisa, como é que será que funciona, Suzane, esse grupo? Como é que é? Eu falo, olha, eu gosto de viajar, mas o que será que acontece nesse grupo? O pessoal troca informação, a senhora também bate uma selfie de vez em quando para dizer que está passeando, como é que funciona? Claro, sempre, né? Tem que mostrar, né, que está passeando, que está feliz. Dona Miriam, é muito legal ver, assim, essa felicidade toda. A senhora falou sobre os horários, né, de não ter os horários, as preocupações. Muita gente, quando chega nessa fase, às vezes vê essa agenda tão livre e se desespera. Mas, pelo que eu percebi,
embora a senhora não tenha essas preocupações, a senhora tem uma vida ativa, né? A senhora faz Sim. questão de ter uma vida social. Isso faz diferença? Ah, faz muita diferença. Faz muita diferença. Você não pode ficar, que nem nessa pandemia aí que eu fiquei trancada em casa, não foi nada legal. Embora eu fiz muita atividade, mesmo aqui em casa. Eu fazia parte de um grupo de costura para uma obra social, eu costurei bastante, então eu não parei, não fiquei só parada, mas mesmo assim eu senti. Mas então você tem que ter atividade. Eu faço ginástica 2 vezes por semana, então tudo isso me ajuda. Muito legal, dona Miriam, porque às vezes a gente tem uma dependência, né, dos filhos, dos netos, e eles têm as agendas assim tão cheias, e aí eu acho que vem a frustração, né? Mas pelo que a gente percebeu aqui, a senhora fez diferente, né? A senhora procurou seus próprios hobbies. Eu sou ao contrário, em vez de eu depender deles, eu faço tudo sozinha, escondidinha. Eles ficam bravos. Ai, dona Miriam, eu adorei a senhora. Agora eu entendi por que a Carol tem a senhora como exemplo na vida dela. Ela comentou com a gente aqui, né? Uma inspiração. Muito obrigada pela sua participação, viu? Imagina, obrigada eu. Beijo. Beijo. Suzane, que alegria na nossa tarde. A dona Miriam alegrou você que está em casa um pouco desanimado, 70 anos, ressignificou esse momento, está costurando socialmente, viu ele fazendo obras sociais para tudo para lá, não para, faz aquele exercício e depois ela falou o seguinte: de vez em quando eu faço algumas coisinhas escondidinhas, eles ficam bravos comigo. Mas é legal, né, Suzane? Nossa, e a cada demais. frase, eu acho que a Carol estava meio que se segurando, dizendo, é verdade, é verdade. Agora, conta um pouquinho, eu acho que você tem um olhar também de neta, mas você tem um olhar profissional e você tem um case em casa para poder compartilhar com as suas pacientes, né? Porque, ela só fala, não, olha, a minha avó é assim, eu acho que talvez você use ela muito no teu consultório, né? Com certeza. Desde que eu me formei, eu me especializei nessa área de memória, né? E a gente sempre faz atividades para memória, para aprender técnicas para melhorar a memória e rotina. Então, ela está sempre nos grupos da terceira idade, ela faz dança, fez teatro, costura, viaja, faz coisas de culinária. Então, é uma pessoa bastante ativa, tem uma rotina cheia. Eu brinco que às vezes a gente tem que agendar, né? Para ir para casa da avó, porque ela tem rodinha no pé, ela faz um monte de coisa. Que legal. Então, manter a mente ativa também é muito importante. E eu tenho até uma curiosidade que durante a pandemia, ela me ensinou a costurar por videochamada. Nossa! Olha só que interessante. Então, ela nunca tinha usado a videochamada, né? E aí a gente fez uma ligação por telefone, eu fui ensinando ela como fazia para conectar no computador. Então, ela conectou, conseguiu, e depois ela, por videochamada, foi me ensinar como costurava. E aí eu aprendi a fazer uma máscara, que não deu muito certo, e aprendi também a fazer fuxico. Porque o meu sonho é fazer uma colcha de fuxico, e a minha avó é muito boa em costura. Então, ela foi me ensinando e a gente foi trocando. Nossa, que bonitinho, Carol. Chega a ser bem emocionante ouvir isso. É uma conexão muito forte que você tem com a sua avó, né? A gente percebe. E o que a gente vê, geralmente, quando a gente conversa com uma pessoa idosa, é isso. Ah, já tô velha mesmo para isso. É como se a pessoa estivesse sentada esperando a hora da morte chegar, porque já tô velha para isso, ou então tô velha para aquilo outro. E gera uma crise existencial, né? Porque você vive um processo uma certa depressão, porque você olha muito para o passado, né? Para tudo que aconteceu, conta as histórias do passado e vive, parece que o presente, assim, numa inércia. É isso que acontece, né? Pode ser, né? Pode acontecer ou não. Tudo vai depender de como é o processo de envelhecimento dessa pessoa, né? A idade, por si só, ela não vai nos dizer nada, né? Ela é um dos fatores. Lógico, com o avançar da idade, a gente vai ter algumas limitações que antes a gente não tinha, né? A gente não é igual a vida toda, mas a gente não pode usar a idade como um fator principal de limitação. Então, porque eu tenho 70, 80 anos, eu não posso mais aprender a mexer na tecnologia, né? A tecnologia não é para mim. Pelo contrário, por que não, né?
É porque eu não consigo aprender. Tudo bem, pode ser que demore um pouquinho mais para pegar a tecnologia, porque era de uma outra época, pode ser, mas vai conseguir chegar lá do mesmo jeito, vai conseguir aprender. A minha avó tá aí, ó, de prova, por videochamada, dando entrevista, né? Olha que chique. Então, isso... Dona Miriam arrasou, chique hein? mesmo. Olha, um abraço, Dona Miriam. A neta tá aqui, encheu os olhinhos d'água quando falou da senhora, ama por demais, ó. Um beijo. Vamos fazer o seguinte, ó. A nossa especialista está aqui, a Carol, né? Ela que trabalha como gerontóloga. A gente está falando hoje sobre ageísmo, esse preconceito contra os idosos. A nossa pergunta está aí. Você já passou por algum preconceito? Já presenciou algum? Manda para a gente no 12 983 15 0249. Mas, Cris, eu não entendi. Será que tem algumas formas para dar exemplo para a gente? Depois do intervalo, a gente vai falar de 4 formas, né? 4 preconceitos contra os idosos, são pilares, existem mais. Mas a gente vai conversar um pouquinho para exemplificar para você, para dar mais luz. E manda a sua participação. Olha, um breve intervalo e a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta. Eu estou tão feliz, né, de estar de volta ao vivo com você aqui na tarde, você abrindo a sua casa, a gente participando aí na sua cozinha, na sua sala, ou de casa. E a Suzane, não falei para você que essa moça é demais? Ah, você está gostando? Manda um recado para a gente depois. Ah, você já mandou? Que legal. Vamos fazer o seguinte, no bloco passado, eu prometi a gente elucidar um pouquinho mais. Olha, que preconceito é esse? Ageísmo, olha, foi muito bacana, eu gosto demais quando a Carol vem, porque ela é muito simples, chega para... é gente da gente, né? Mas eu gostaria de ter exemplos. Então, Carolzinha, obrigado mais uma vez por vir aqui, inclusive trazer a vovó, da próxima vez traga a família inteira, tá tudo Pode bem. deixar. 4 formas de preconceito contra os idosos. Seriam 4 pilares maiores, né? A gente sabe que o preconceito, infelizmente, se alastra, mas pelo menos para a gente poder ter uma ideia e o nosso telespectador poder saber, porque muitas vezes a gente faz coisas sem saber, mas olha, o importante é reconhecer. A gente está aprendendo todo dia. Um programa como esse é realmente para tirar algumas máscaras. Eu aqui como apresentador aprendo muito na minha vida pessoal. Vamos embora então? Primeiro passo. Vamos lá. Primeiro preconceito. Infantilizar o idoso. Olhando a sua vovó, é fofa demais, dá vontade de apertar e até de mudar a voz, né? Fazer cuide, cuide, cuide. Mas é um ser humano que viveu já 70 anos, né? Suas responsabilidades e às vezes a gente fala, querendo ajudar, Exato. a gente infantiliza esse idoso, né, Carol? É muito comum essa questão da infantilização, porque às vezes esbarra na questão do carinho, né? Muitas vezes a gente não faz por mal, a gente faz porque a gente quer dar o carinho, a gente quer dar essa atenção, né? Quer demonstrar o nosso afeto, mas a gente tem que tomar cuidado, né? Em relação à voz, em relação a como a gente trata essa pessoa. Muitos idosos, eles não gostam de ser chamados de avós, de avós, porque às vezes não tem nem filhos, não são avós, e você não conhece, né? Aí as pessoas me perguntam, mas como que eu chamo, então, essa pessoa? Aí eu respondo, é simples, pergunto o nome, né? Como que essa pessoa gosta de ser chamada? Às vezes ela gosta de ser chamada por algum apelido, né? Pode também, pergunta o nome dela. Tem problema chamar de vó, de vô, de vovó, se não é o seu avô? Não, se a pessoa gostar, se para ela não tiver problema, perfeito, né? Mas a gente precisa entender o que para essa pessoa faz sentido, né? Infantilizar muitas vezes barra nisso, nesse carinho, mas a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não ia gostar, né? Então, por exemplo, se eu vou falar com um idoso, vou oferecer uma comida, quer um papazinho? Né? É um adulto, né? Porque isso Mas assim. é o carinho, é o inho que pega, porque o idoso, Exato. né, ele fica... É bonito uma vovó, um vovô, né? Mas você vê assim, olha, é uma pessoa que já viveu várias etapas da vida e não é uma criança. Tem que tentar expressar esse carinho De outras de formas. outra forma. Infantilizar acaba desmerecendo um pouco, né? Toda essa história, essa pessoa. Então, a gente precisa tomar cuidado por esse respeito mesmo. Verdade. Se coloca no lugar. Imagina você que é um pouco mais velha, querendo te dar um papazinho. Mas você não sabia disso, agora você vai mudar os seus comentários, que você está aprendendo. Falando em aprender, a gente aprende com você. Quer aproveitar a Carolzinha, nossa gerontóloga, que está sentada com você aí no sofá? Então vamos lá, hein? Quer um papazinho? Não. Um papazinho para você. Pode mandar sua participação, que tem a ver com o que a gente está falando agora. E a Cleusa, boa tarde, Cleusa, oi de casa. Não só preconceito é ruim, mas o excesso de cuidado também. Tipo, não te deixam mais falar, se pergunta o seu nome, um parente responde. Nossa, muito Tomar, às vezes, a importante. pessoa parece que perde um respeito, né? Muito importante isso que a Cleusa colocou. E até em questão de profissionais mesmo. Às vezes, numa consulta ou numa loja, em vez
da pessoa, né, do profissional se direcionar ao idoso, ele se direciona à família ou à pessoa que está acompanhando, né? Mas por quê? Deixa o idoso falar, deixa ele, né, ser a voz, o protagonista ali. Então, isso é muito importante. A gente precisa ouvir e dar as condições para essa pessoa exercer, para essa pessoa viver, né, ter as escolhas dela. A gente não pode escolher pelo idoso. Cleusa, obrigado, viu? Você ajudou bastante. Aqui a Carol disse que você foi fenomenal. Vamos a mais um pilar aqui desse preconceito. Eu estou aprendendo, você também. É importante, é isso aí, a informação é a verdade que liberta. Segundo pilar desse preconceito contra os idosos é o ageísmo ou o idadismo, né? Isso. Generalizar a velhice. Exatamente. Porque somos seres individuais e cada um tem um jeitinho diferente, então cada um envelhece de uma forma diferente, né, Carol? E aí achar que todos os idosos, né, são iguais, isso é uma forma de preconceito e a gente acaba negligenciando coisas que são importantes. Então, se a gente acha que todo idoso gosta de, vou usar um exemplo, de bolo. Todo idoso gosta de bolo. Mas e aquele idoso que não gosta? E aquele idoso que prefere, sei lá, fruta? Ou todo idoso que gosta de chá, porque chá, a gente trouxe aquele estereótipo do filme que o idoso gosta de chá com bolo. ou que gosta de acordar cedo. Não, ele tudo bem, ele, ele tem idade, né? Não, ele gosta de dormir até as 10 da manhã. E aí? Já vimos ali a minha avó. Minha avó não gosta de ter horário para acordar, então já quebra um estereótipo aqui. Quando a gente coloca esses rótulos nas pessoas, a gente acaba negligenciando coisas que são importantes. Lógico, aqui eu dei um exemplo simples, né? A gente usou um exemplo simples só para ilustrar, mas podem ser coisas que acabam interferindo mais na vida dessa pessoa, né? Então, a gente precisa entender que essa pessoa ela passou por todo um processo de envelhecimento, por vários fatores durante a vida, aconteceram várias coisas, né? E essas coisas que acontecem durante a vida que vão trazer essas diferenças. Então, na gerontologia, né, dentro dessa ciência, a gente entende que a velhice é uma das fases que as pessoas são mais heterogêneas. O que isso significa? Elas são mais diferentes umas das outras, ao contrário do que as pessoas pensam, que idoso é tudo igual. Justamente porque elas viveram muitas coisas ao longo da vida que trazem essas diferenças. Então, cada pessoa é única. E o idoso não vai deixar de ser único porque chegou na velhice. Nesse caso aqui, eu acho que pode entrar até a crença limitante. O idoso não é ranzinza. Você começa a falar, você sabe aquele negócio que você começa a colocar um rótulo? Para de ser ranzinza, agora que está ficando ranzinza. Absorve, na verdade a pessoa nem é ranzinza, cada um tem um jeito, tem adolescente que é ranzinza, não é verdade? 16 anos, viu, vovó, é verdade. Então tem que cuidar um pouquinho, porque às vezes você força a barra, coloca um rótulo, a pessoa absorve. Então, você tem até que fugir um pouquinho desses clichês aí, né? E tem um clichê que é muito comum, que deixa de ser velho, né? Que a pessoa está cansada. Deixa de ser velho, deixa de ficar cansada. E aí eu até brinco, vocês falam isso porque vocês não conhecem as minhas avós, né? A Miriam e a Francisca, ó, tem rodinha no pé. Então, isso não é relacionado à fase, né? Ser cansado ou não. Isso é uma característica individual. Eu posso ter 20 anos de idade, né, e ter essa característica. Então, a gente acaba colocando uma característica numa fase e generalizando ali para todo mundo. Aí tem dentro do pacote, tem personalidade, ou às vezes a pessoa está passando por uma depressão e a pessoa está pegando esse clichê ligado à velhice e não está enxergando uma patologia, Carol. Exatamente. Né? Tocou num assunto que é muito importante, até vou puxar uma outra coisa também. Além da questão da depressão, a gente pode negligenciar, por exemplo, o início de alguma demência. Então, todo idoso é esquecido. Não, isso é coisa normal da idade, deixa que ele está esquecendo, mas é normal da idade. E, às vezes, ele já está dando alguns sinais que pode ser uma patologia, né? Esquecer faz parte da vida, né? Agora, esquecer com frequência e atrapalhar a nossa rotina não é coisa da idade. A gente precisa investigar, a gente precisa entender o que está acontecendo. E generalizar, a gente pode negligenciar justamente um início de alguma doença. Pode ser a depressão, pode ser uma demência, por exemplo. Muito bem. Você está aprendendo aí em casa? Eu também, gente. Você viu que dinâmica fantástica? 2 pilares, tem mais 2 ainda. Agora, mais um pilar aqui das 4 formas de preconceito. Agora, tratar o idoso como o incapaz, né?
Eu acho que algumas coisas até têm traços nos outros pilares que a gente colocou aqui, é justamente tentar fazer pela pessoa. A gente tem medo, né, hoje em dia, dele se fraturar, mas hoje a gente tem que começar a adaptar a casa para algumas coisas, para que a pessoa possa ter independência. Eu acho que até para que a velhice seja mais saudável, a pessoa conseguir fazer a realização, saber que produz, né, não na mesma escala, obviamente, mas as pessoas tiram. Né? É o que o pessoal tem feito com as crianças não sabem se frustrar, né? Tiram, e qualquer pessoa precisa do desenvolvimento da sua capacidade normal. Ela sabe que faz, mas ninguém deixa fazer. Exatamente. Então, a gente não pode deixar de fazer, né? A gente tem que sempre ali ter uma rotina, a gente precisa estimular e... Às vezes, é a mesma coisa da infantilização. Ah, eu não deixo ele fazer porque é carinho. Não, eu faço com vontade, com amor. Mas deixar a pessoa fazer, lavar uma louça, por exemplo. Deixar ela lavar a louça, arrumar a casa. Ah, é perigoso, ela pode cair. Mas se der para adaptar dentro das condições dessa pessoa, por que não deixar ela fazer? Isso é um sinal de amor, né? Porque você vai estar estimulando ela. Então, cai na mesma coisa da infantilização. Às vezes, por carinho, por excesso, né, desse carinho, a gente acaba restringindo o que essa pessoa pode fazer. E isso é ruim, né? Então, é o oposto do que a gente quer causar. E as pessoas, elas são capazes até o último dia de vida, mesmo se tiver alguma patologia. Ah, mas ela tem demência, ela não entende mais nada. Ela muda a forma como ela entende esse universo, mas ela continua entendendo. Né? Ela tem uma patologia, isso vai mudar, então a gente precisa adaptar. Né? E os idosos, eles são saudáveis, né? Nem todos os idosos vão desenvolver demência, né? Que eu usei um exemplo. Então, a gente precisa adaptar de acordo com a realidade de cada um. Os idosos não são incapazes, a gente precisa estimular para que façam cada vez mais. Tá aí a Carol levantando essa bandeira para você aí, né? Só não cutuca demais a filha nem a neta agora. Você viu? Dá uma olhadinha o que a Carol tá falando, é gerontóloga. E uma dica para você também, procura no NT Play um programa que a gente fez sobre uma casa adaptada. Inclusive, teve uma profissional aqui falando sobre maçanetas, sobre as escadas, como é que funciona o banheiro, né? Que é o campeão ali de derrapar, Procura ali, tá bom? Você vai ver que no nosso NT Play tem um programa especial para você. Bom demais, dica aqui do nosso programa, tá bom? Vamos aqui a mais um preconceito, considerar a sexualidade um tabu. Tem gente que não consegue nem imaginar. Não, minha avó, meu Deus do céu, não consigo ver, me dá até um dó, né? Você já sentiu isso com seu pai, né? Não imagina minha mãe fazendo isso, meu Deus do céu, né? Eu nem vou contar uma experiência minha que não dá, mas eu lembrei, fica só comigo. Mas assim, ó, a gente tem um certo preconceito com o idoso, tira isso dele, e aí que vem a flauteada, a gente fala, aí que vem esse certo preconceito, nessa fase ainda, para os homens principalmente, isso é um dó, né? O cara começa a falar disso, não, começa a trocar de assunto e tal. Então, isso aqui é um momento delicado. Para os homens mais velhos, tome cuidado. Brincar com seu avô, com seu tio aqui, e você não consegue nem imaginar às vezes. Mas, gente, cada um tem seu jeito, tem seu tempinho, né? Tem seu carinho, não é verdade, Carol? Exatamente, isso é até importante, falando em questão de saúde. Muitos profissionais, às vezes, deixam de perguntar em relação como está a vida sexual dessa pessoa, e aí deixa de realizar exames, por exemplo, deixa de orientar. Então, é muito importante. Eu participei de uma aula, dei uma aula para uma turma que tinham 50 pessoas. E eram todas idosas, maiores de 60 anos. Eu perguntei para elas quem de vocês, né, vai no médico ou em outro profissional e esse profissional pergunta sobre a sua vida sexual. Levanta a mão. De 50, 4 levantaram a mão. Então, a gente vê o quanto isso é um tabu, como se isso não fizesse parte. Ah, fez 60 anos, então isso não faz mais parte, eu não preciso mais olhar. E a gente sabe o quanto é importante, né? Falar sobre isso, né? Prestar atenção também é uma questão de saúde. Muito bem. Tá aí, viu? Vá ao médico, pare com preconceito, pegue o maridão pelo braço, fale, meu nego, vou te levar. Não adianta, eu te amo, vou te levar para o médico, já marquei consulta, tá? Para com isso. E outra, às vezes a questão fisiológica tem muito mais a ver com a questão psicológica. Abala demais a pessoa, né? Às vezes uma questão hormonal simples
já dá aquele up, né? Já aquela felicidade, aquela... Muito bom. Gostou da nossa dinâmica? Vamos fazer o seguinte, esse programa vai ficar guardadinho para você ver com seu avô, com seu pai, para você mandar o link depois. Carolzinha, vamos fazer o seguinte, vamos voltar para a nossa Sala da Verdade. Vamos lá. Eu tenho certeza que o pessoal de casa está participando. Suzane, que dinâmica fantástica. Nossa, adorei. Tava Bom aqui demais, acompanhando tudo Carol é pedagógica e demais. aprendendo. É mesmo, ficou muito didática, Carol, parabéns. E já tem participação do pessoal de casa, né? Acho que já vão colocar aqui. Foi? Então, beleza. Depois eu faço minha pergunta. Nazira, participando aqui com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Nazira, para você também. Vou ser uma idosa chata. Esse cuticute como se fosse bebê, muito agradinho, que o Cris falou, que tem vontade de fazer, eu não iria gostar. Tá vendo, Cris? Se você vê a Nazira por aí, nada de cuticute. Eu tenho vontade de fazer, mas pensando em ganhar, não sei se eu ia gostar também, Nazira. Chegar comigo, não, peraí, né? Ah, você ia gostar sim. Não, se fosse a minha esposa, até eu ia gostar um pouquinho. Se ela chegasse assim, até hoje, eu gosto que ela faça um guti-guti. Então, tá vendo? Tenho um pouquinho desse negócio do carinho. Talvez eu goste, tá? Vou revelar, eu gosto de um guti-guti quando ficar mais velha. Tá. Se a gente tiver com você até lá, e como eu sou bem mais nova, eu vou lembrar desse cuticute. Dessa carência, né? Cuticute. Cada um tem um jeitinho. Legal que a Nazira falou. Tem mais participação aí, diretora? Então, vamos lá. Regina, o que está falando aí, Cris? Vamos lá, Regina. Boa tarde para você. Já fui vítima de preconceito. Regina foi, hein? Devido à minha idade. Um menino me viu dirigindo o meu carro e ele disse, uma velha dirigindo um carro bonito? Outra vez uma moça me tratou como se eu fosse uma criancinha. Tá aí, Viu infantilização? E ela disse, e dá vontade de apertar as bochechinhas dela. Viu? Não é todo mundo que gosta. Isso eu já falei. Viu? Não necessariamente para a pessoa, mas assim... Aquele comentário mental. Tipo assim, tão fofinho. Mas isso que é o bacana da gente repensar, né? Mas por que será que eu faço? Será que é legal para os outros? Será que tem uma outra forma de eu me expressar? Então, todos esses relatos são importantes por causa disso. Faz a gente parar para pensar e avaliar. E doeu, né? É verdade. Ela falou, olha, uma velha dirigindo um carro novo. Nossa, ela comprou bonito. O carro dela, Agora porque é velho, tem que dirigir o quê? Um carro feio? Um carro velho? Não pode andar doeu, bonitona né? num carro Doeu. novo? Colocar aquilo, né? Tratar o idoso como incapaz. Então, é como se o idoso não pudesse dirigir, não pudesse ter um carro novo ou bonito, né? E quando, sim, ela pode, né? Não só pode, como deve também, né? Esse comentário foi infame. A gente tem mais participação? Mária Sesc, eu acho que é assim que fala, né? Tenho 68... Maria, desculpa, a visão está um pouco deturpada. Maria, boa tarde, viu? Tenho 68 anos, embora eu não me sinta com essa idade. Tenho visto muitas atitudes de preconceito com os idosos, mas também tenho visto idosos aproveitando da idade para fazer coisas erradas. Por exemplo, atravessar as ruas em diagonal, muitas vezes com o sinal fechado para pedestres, chegar nos lugares com falta de educação só porque são prioritários. Na minha opinião, deveria ter uma cartilha com os deveres dos idosos e não só com os direitos. A Maria trouxe uma situação um pouco diferente aqui para a gente, Carol. Talvez aconteça isso mesmo, né? De aproveitar da idade, talvez até falar tudo que... Sem filtros, inclusive, é uma coisa que a gente às vezes até sente. Como que você enxerga esse outro lado dos deveres dos idosos? Eu acho que da mesma forma que a gente combate o preconceito em relação à idade, né, esse ageísmo, com a educação, a gente também usa a educação para o outro lado, né, em relação aos deveres, em relação aos direitos também. Então, não é porque a pessoa ela tem 60, 70, 80 anos que ela vai poder faltar com a educação, né, que ela vai poder faltar com o respeito. Isso para todas as fases da vida. E talvez falte um pouco de informação para essa pessoa. Então, levar a informação pode ser a chave para isso mudar. Mas aí também a gente pode refletir no sentido de, será que essa pessoa ela é assim somente na velhice ou foi alguma questão que veio ao longo da vida? Eu iria mais a fundo. Ser humano. Meu querido, você fala assim, mas é da igreja. Ser humano não deveria, por conhecer e tal, mas ser humano. O pessoal fala,
eu vou sair de tal lugar porque tem fofoca. Você vai para onde? Para a Lua? Lá vai ter um astronauta fofoqueiro. Ser humano. Tem que saber que, né, existe todo mundo vai aproveitar as leis, vai fazer coisas boas, mas a gente vai pegar as leis e vai ser corrupto. Então, em tudo que é lugar, você vai ver que tem gente que se aproveita das condições, assim como aquelas pessoas que fazem diferente. Ser humano, né? E vale para todos os nichos. É que agora a gente está falando das pessoas da terceira idade, mas qualquer nicho que talvez a pessoa possa se beneficiar um pouquinho e aproveitar, talvez tenha a ver com a questão do caráter, a moralidade dela. Por exemplo, se a gente for pensar na mãe que está amamentando ou nas grávidas, né? Então, às vezes, se aproveitar de alguns direitos e tal, tem mais, acho que, a ver com a moralidade, o caráter da pessoa do que necessariamente aquele nicho que ela representa, né? Existem os estereótipos que a gente chama de estereótipo negativo e estereótipo positivo. Os negativos seriam, por exemplo, o idoso é incapaz, ou o idoso é ranzinza. E o estereótipo positivo todo idoso é bonzinho. Então, a gente acha porque, ele tem cabelo branco, olha a idade dele, imagina, ele não vai fazer isso. Né? Não, ele é bonzinho. A gente coloca esse estereótipo, esse rótulo de que ele é bonzinho só por conta da idade. Boa. Então, isso acontece também. Boa observação. A gente vai para o intervalo agora, né, Cris? Verdade, verdade. Olha, gente, um breve intervalo. Manda a sua participação. Só teve uma participação boa, você viu? Trazendo esse outro lado do idoso, a questão toda, né? Trazendo situação de quem está vivendo muito bem. Manda a sua participação, um breve intervalinho, e a gente volta já já com uma advogada sobre os direitos que você tem, como é que funciona essa questão do preconceito. Quer saber? Depois do intervalo, a gente sabe juntinho. Muito bem, estamos de volta. Que alegria ter você aqui participando, interagindo, aprendendo. E a gente faz uma matemática, eu pego um pouquinho do programa aqui e vou o quê? Colocar nos meus comentários, quando eu estou num banco mesmo, eu converso com todo mundo. Até a Silvia agora cutuca um pouquinho e às vezes pode sair um comentário como esse. Agora não, aprendi aqui no programa. Mas e como é que está na sua casa? Eu aplico muita coisa lá na minha casa. Essa é a ideia, no nosso lar, né? Aí tem gente que fala, olha, eu vou para a igreja. Primeira igreja é em casa. Primeira sociedade na sua casa. Como é que estão as coisas aí? Você tem voz e vez? Independente da idade? Olha, Cris, aqui a comunicação está complicada. Nem para divulgar o programa eu tenho voz. Estou na mesa, às vezes até o cachorro tem mais vez que eu. Está mandando em casa. Não, olha, tem que melhorar a sua comunicação. Tem um presente aqui muito bacana, que é a revista Entre Família. São 15 temas que podem melhorar em muito aí na sua casa. Primeira questão de comunicação que eu vou falar para você, que essa revista aqui é de graça. Já foi paga pelo Anjos da Esperança, você não paga nada, nem a revista, nem a postagem. Eu quero mandar ela para o correio, tá? Para você. Aqui tem outra questão que foi falada aqui, né? Olha, no meu casamento aqui, Cris, a sexualidade está, tá despedaçada, a coisa está complicada. Tem um tema aqui muito legal. Olha o nome, Sexo Super Wonder. Tá brincando? Vamos colar tudo aí. Coloca a cola. Com informação, conhecimento, vai dar certo. Tem família com propósito. Tem essa questão toda da velhice, porque a morte não é o fim, né? Você tem que ter propósito além da eternidade. Se eu não tivesse esse propósito, seria uma pessoa muito no presente, vivendo só das emoções, dos prazeres. Mas olha, família com propósito. Cris, eu quero essa revista. Como que eu peço? Olha, você vai ligar agora. Tem uma turma para te atender agora nesse momento. O telefone está aqui, 0 operadora 12 21 27 31 21. Você vai ligar agora e fala, aquela revista que o Cris está colocando Entre Família. Ele falou que é de graça, moço, não vou pagar nada. Ela vai preencher o cadastro e vai mandar pelo correio para você de graça. 0 operadora 12 21 27 31 21. Ou faça o seguinte, manda um zap pro WhatsApp. Tá aqui, 12 9 8244 4449. Fala assim, quero a revista Entre Família. Tá? Só isso, manda. Depois de um tempo, você vai ser atendido ali pela Esperança, automaticamente. Que chique! É a internet. Tá aqui o WhatsApp, manda, quero a revista Entre Família. É de graça, no 12 98244 4449. Vai para sua casa, cheirinho do Anjos da Esperança, mãos que transformam vida. Agora o seguinte, beijo para você que é anjo, um abraço para você também. Eu prometi no bloco passado que você ia ter agora uma consulta com uma advogada para realmente saber dos seus deveres, como é que funciona essa questão do ageísmo, o idadismo, né? Quem está com a gente aqui, Suzane, é uma advogada de primeira qualidade, não é verdade? É isso aí, Cris. Eu vou falar agora com a Carolina, ela é advogada e vai explicar um pouquinho para a gente o que diz a lei sobre esse processo de discriminação contra os idosos. Eu vou pedir para a Carol, inclusive, para aprender como pronuncia o sobrenome dela. Carol, boa tarde. Olá, boa tarde, Susan, tudo bem? Primeiro, eu gostaria de agradecer por estar aqui, por esse convite feito por vocês.
E o meu sobrenome, apesar de todo mundo achar que ele é difícil, ele não é tão difícil assim. Eu sou a Carolina Salchuk, por coincidência, né, a doutora que esteve aí no bloco anterior que eu estava acompanhando também era Michará, a Carolina, né? Já falando um pouquinho aí sobre os idosos. Exatamente, Carol. Eu cheguei a comentar que hoje era a tarde das Carolinas. Carolina Saltchuk. Olha só, no intervalo com o Cris aqui, eu arrisquei falar seu nome até que acertei. Carol, vamos então aqui tentar entender, né? Existem punições perante a lei para uma pessoa que comete discriminação contra os idosos? Sim, Susan, existe, né? A gente tem o Estatuto do Idoso, que traz aí algumas tipificações penais, né, para aqueles que cometem alguns crimes, contravenções contra idosos, né? A gente tem também as delegacias dos idosos, que são especializadas na proteção, né, dessa faixa etária. Então, como a doutora Carolina falou anteriormente, algumas condutas, até que ela já citou no bloco anterior, elas podem incorrer como um crime, né, contra o idoso. Às vezes, induzir o idoso a passar uma procuração, sem que ele tenha conhecimento do que vem a ser, negar acesso a algum tipo de serviço bancário ou serviço telefônico, enfim. Também pode constituir crime, não respeitar o Estatuto do Idoso. Então, o Estatuto do Idoso traz diversas proteções, né? Não que a gente já não tivesse proteções na Constituição Federal de 1988, mas o Estatuto do Idoso veio aí trazer maiores implicações jurídicas com relação especificamente ao idoso. Acesso ao trabalho, você comentou algumas coisas, mas ir para o mercado de trabalho para obter um emprego e de repente ter as portas fechadas por conta da idade, seria também um tipo de discriminação? Sim, Susan, também né? Como eu disse, isso já era resguardado. A Constituição ela já traz esse direito à igualdade, né? À não discriminação por idade, por razão de sexo. E o Estatuto do Idoso também reafirma essa situação. Então, a gente tem sim punições em caso da empresa não contratar uma pessoa em razão da idade, né? Obviamente que a gente tem que verificar como fazer essa prova, né? E também a gente tem que dizer que hoje a gente também tem um caminho ao contrário, de algumas empresas que estão buscando essa mão de obra de pessoas com mais idade também, né? Muito legal você falar isso, Carolina, porque eu imagino que é uma situação que muita gente passa, né? Talvez ninguém vai falar que é por causa da idade, mas recebe ali um não. Então, se isso acontecer, é importante buscar uma ajuda profissional para quem sabe ir aos poucos mudando essa situação. Agora, conta pra gente, Carolina, sobre as filas, as preferenciais. Como deveria funcionar realmente, né, as filas aí para caixas, né, assento nos ônibus. Eu vejo muito nos ônibus, por exemplo, né, aquelas cadeiras ali na frente. Às vezes, algumas pessoas acabam sentando porque não tem nenhum idoso ali por perto e tal. Eu posso sentar e se chegar um idoso eu ofereço para sentar ou de forma alguma eu posso sentar ali e deixar livre? Não, na verdade, depende, né? Se é exclusivo ou preferencial. Então, você tem que estar atento a isso, né? A pessoa que está ali no local. Se for preferencial, não existindo idoso, você pode sentar, né? Se for exclusivo, aí realmente não pode utilizar mesmo na falta daquele público-alvo, né? Que seriam os idosos. Mas a gente tem que se atentar ao fato de que hoje a legislação, ela traz uma idade acima de 60 anos, né, considerado idoso. Apesar que a gente tem aí, por exemplo, a questão da passagem em São Paulo, que houve uma mudança de 65 anos, a gente tem a questão também dos ônibus, né, leito, que uma parte da capacidade, pelo menos três ocupações tem que ser por idosos, né, gratuitamente. E, como eu falei, depende se é exclusivo ou preferencial, né? Obviamente que o usuário, assim que entrar um idoso, ele deve se levantar e ceder o lugar. Mas a gente ainda não tem uma legislação para punir o usuário, né? A gente já teve alguns estados, algumas cidades especulando sobre isso, mas seria muito difícil você fazer
como multar essas pessoas, né? Vamos dizer assim, eu vou lá, sentei no lugar de idoso, não saí. Eu deveria ser punido? Sim, mas quem vai aplicar isso? Então, geralmente fica a cargo da instituição. Então, vamos supor, eu estou num ônibus ou estou num banco e isso acontece de forma corriqueira e o gerente ou a segurança não toma nenhuma providência, vai ser o estabelecimento que será o responsável pelo não cumprimento da prioridade. Nossa, muito boa essa sua colocação, porque eu já vi isso acontecendo, né? Com idosos e principalmente quando eu estava gestante, em alguns lugares que você só tem um caixa, lá diz que preferencialmente, né, gestante, idosos, enfim. Só que você que tem o direito, às vezes fica sem graça de interromper, né, tô aqui, eu sou preferencial. Então, é obrigação do estabelecimento observar na fila que tem o preferencial e chamar? Sim, o estabelecimento que, em tese, sofre a punição. Então, é ele, né, perante o segurança, ou vamos supor, no caso do transporte público, do motorista, do cobrador, chamar a atenção daquele usuário, dizendo, olha, tem uma pessoa preferencial, né? Tem que se levantar, você tem que ceder sua vez. É claro que são situações delicadas, né? E se a pessoa não cumprir, o que se poderia fazer o estabelecimento é, por exemplo, acionar a polícia militar, né? No caso, falar, olha, essa pessoa está descumprindo, até porque possivelmente ou posteriormente o estabelecimento pode ser responsabilizado, né? Se houver uma conduta reiterada nesse aspecto, ele pode ser responsabilizado. Pode haver uma denúncia, por exemplo, de que no mercado X não se respeita, ou no banco não se respeita a fila preferencial. E aí os órgãos competentes, PROCON, Ministério Público, podem apurar isso e, de repente, multar esse estabelecimento. Certo, Carolina, muito obrigada pela sua participação, foi bastante esclarecedora. Muito obrigada, boa tarde. Obrigada a vocês, boa tarde. Que legal ter esses esclarecimentos aqui, né, Cris? É muito bom a gente entender melhor sobre essa questão dos direitos, né? Igual eu comentei, às vezes você está ali na fila, você não sabe se você que tem que lutar pelos seus direitos ou não. Então, foi muito bom ter esses esclarecimentos aqui. Uma coisa que eu fiquei querendo trocar uma ideia aqui com a Carol enquanto vocês estavam lá na dinâmica, né, falando sobre 4 preconceitos. Não sei se chega a ser um preconceito, não chega a ser, né? A questão da paciência, Carol. O que eu observo é que nessa fase, talvez, né, quando a pessoa está mais idosa, ela fica, acho que assim, mais criteriosa com as coisas, né? A gente fala que é a cabeça dura, que eu acho que é errado, né, a gente falar isso. Mas, de repente, nós, adultos ou cuidadores ou pessoas mais próximas, né, que ajudam esse idoso, talvez não tenha essa paciência em entender as vontades e os quereres, né, os gostos, às vezes até uma roupa, né? Ou até velocidade, né, que a pessoa faz alguma coisa. Pode ser a questão da velocidade, né, você quer, igual criança, quando nós pais queremos escolher as coisas e tal, e talvez não respeitando. Como que você poderia ajudar a gente a desenvolver esse processo de paciência, né, de compreender e tal? É uma questão muito legal e aí eu vou trazer uma reflexão, né, para a gente fazer juntos. Será que essa paciência também não está esbarrando um pouquinho na questão de eu quero que essa pessoa aceite o que eu falei, né, o que eu quero que ela vista ou o que eu quero que ela faça? E aí, se ela não faz, eu julgo ela como teimosa, né, e aí eu fico sem paciência, porque ela está falando outra coisa, ela está fazendo outra coisa. Então, isso aconteceu muito na questão da pandemia, por exemplo. Porque os idosos são tudo teimosos, olha o que eles estão fazendo. Mas se a gente olhasse para as outras rádios, para os adultos, a gente via, estava tendo o mesmo comportamento, estava todo mundo... Exato. Né? E aí, por que estavam julgando só os idosos? Né? Eles estavam ali, de alguma forma, tentando também entender aquela situação que era nova para todo mundo e tentando defender a autonomia. Né? Então, talvez seja isso, a gente... acha que esses idosos precisam nos obedecer, e eles não precisam nesse sentido, né? Eles podem ter opiniões diferentes das nossas. E aí, talvez, a nossa paciência a gente tenha que exercitar no sentido de entender que, às vezes, ele não vai concordar e tudo bem.
Isso tem muito mais a ver, às vezes, com a gente do que com o próximo. Eu vou dar só uma dica para você. Fica aí. Você vai dirigindo, né? Você olha para uma pessoa, às vezes, que ela está andando a 70 por hora. Meu Deus, chega a me dar um negócio. Mas você olha para ela, dirigindo a 70 por hora, ela está feliz da vida. O problema é você que está muito acelerado, na verdade. Você vai, às vezes, está passando ali num pedágio. Tem mulher, às vezes, contando a moeda e tal, lenta, né? E, às vezes, uma fila grande. Ela trabalha aquilo ali 8 horas por dia, 12 horas por dia, e ela está vivendo feliz, e você, naquele segundo, já está com ansiedade. Às vezes, o problema é você. Agora, você nunca é o problema aqui. Você que manda o nosso WhatsApp, realmente a gente tem uma satisfação de atender, por isso que você tem. Ah, tá calminha? Coisa boa. Então, na tela a sua participação, vamos lá. Que bom que você está participando. Grimaria. Até que idade o idoso pode morar sozinho, mesmo sendo independente? O que fazer quando o idoso não aceita ninguém, que ninguém more com ele? Está aí uma pergunta maravilhosa, né? Que tem a ver muito mais, nem às vezes com a idade, né? Mas é com a situação que a pessoa está e, ao mesmo tempo, como lidar com um território tão especial que é a casa da pessoa, né? Sim, essa pergunta é ótima e muito complexa. Então, assim, a gente precisa olhar caso a caso, né? A primeira coisa, essa pessoa ela tem capacidade cognitiva para morar sozinha, então ela não está se colocando em risco, né? Não importa a idade. Ela tem capacidade física, né? Ela consegue dar conta, ela não está se colocando em risco. Então, se ela tiver 80 e poucos anos e ela tiver condições seguras de morar sozinha, não é por conta da idade que ela precisa de algum acompanhante. Então, a gente precisa olhar para além da idade, a gente precisa olhar outros fatores. E aí é sempre olhando esse risco-benefício, né? Eu até vou usar um exemplo da minha avó. Teve uma vez que ela quebrou a perna e ela precisou usar a bengala. E ela falava, nossa, eu estou dependendo da bengala, eu estou dependendo de vocês, eu não gosto, né, eu não gosto disso. Mas aí eu sempre falava para ela, com essas adaptações, se você conseguir fazer as coisas sozinhas, ótimo, né? Por que vai ter vergonha dessa bengala ou que vai ter vergonha, né, dessa condição agora? Então, a gente sempre tem que olhar a condição da pessoa no momento. Se ela conseguir dar conta, né, de todas essas questões, não é a idade que vai dizer se ela pode ou não morar sozinha. Muito bom. Isso é muito particular. É, muito particular. Tem que analisar o todo, né? A gente vai fazer um breve intervalo e é você que mandou aqui a sua interação, a sua participação. No próximo bloco, a gente vai ler aqui mais algumas. Tem bastante gente participando, então fica aí para a gente esclarecer a sua dúvida. Entre Família, volta já. Muito bem, estamos de volta aqui nesse programa maravilhoso, aprendendo por demais. Um carinho de ter você. Olha, quem diria, você está acompanhando a gente pelo streaming? NT Play, acompanhando pelo Face. E você, uma época, falou que isso é coisa de menino, agora você já está toda conectada, conectado. E quem mandou participação para a gente, Suzane? Tem voz e vez aqui na nossa tarde. É isso aí. Você mandou a mensagem, a gente lê aqui na hora. Vamos à nossa participação, então? Ana Cláudia, tenho 50 anos, preciso trabalhar e estou à procura, mas infelizmente nem para entrevista me chamam. Eu vou colocar uma outra aqui e a gente já responde. Luciano Nunes, os idosos sofrem muito com preconceito no mercado de trabalho. Eles são considerados como incapazes de exercer funções até mesmo básicas. Empresas acham que são lentos, que vão ficar doentes sempre, enfim, que não servem mais para trabalhar. Eu, com 40 anos, já sinto isso. Imagina os idosos. Gostei muito da pergunta dessas duas colocações aqui, né? A gente tem uma que está procurando e nunca é chamada, e o Luciano, que fez essa observação, está com 40, já começou a observar. Carol, como lidar? Eu sei que envolve questões sociais, né? Mas o que a gente poderia, sei lá, fazer de repente? E é uma ótima colocação da gente chamar a atenção que esse preconceito com a idade não é só para as pessoas idosas, né? As pessoas que estão ali envelhecendo, entre 40 e 50 anos, também já começam a sentir, né, e a perceber isso no mercado de trabalho, por exemplo. Muito comum, infelizmente. E tem que mudar a cultura da empresa, tem que mostrar, né? Primeiro porque o envelhecimento populacional, o envelhecimento populacional está aqui, né? É uma realidade. Se a gente não mudar essa visão, essa cultura, daqui a pouco não vai ter mais profissional para trabalhar. Né? Então, a gente está passando por uma mudança na pirâmide etária, a gente vai chegar numa época aqui próxima, 2030, a gente já vai ter muito mais idosos do que crianças.
Então, se a gente não mudar essa visão que a gente tem das pessoas idosas, a gente não vai conseguir seguir como uma sociedade. E, Carol, os idosos estão diferentes. Você pega uma vovó de antes, por limitações, por questão... Enfim, a gente, graças a Deus, melhorou a saúde em si. A gente está chegando, os idosos, o quê? Muito mais rápidos, eles... Enfim, você tem hoje uma pessoa com 60 anos, há 20 anos atrás, ela tinha um outro comportamento, até cultural, pela vida. Hoje, estão se falando até da 4ª idade, né? Sim, e a gente tem diferentes gerações, né? A configuração de velhice que a gente tem hoje é diferente da que a gente tinha há 10 anos atrás e com certeza vai ser diferente do que a gente vai ter daqui 10 para frente, né? Então, a gente precisa entender que a idade, como a gente já vem conversando, ela não é um fator limitante por si só. A pessoa que conseguia exercer, né, trabalhar naquela área com 40, com 50 anos, ela não vai deixar de conseguir trabalhar porque ela fez 60 ou porque ela tem 70. A gente tem vários exemplos de pessoas com 90, 100 anos de idade que queriam e continuaram trabalhando nas suas áreas e desempenhando muito bem. Né? Então, é um preconceito que a gente precisa repensar, discutir, debater, entender o porquê, né? O que está por trás disso, para a gente conseguir mudar esse cenário. Claro, eu acho que cabe aqui também uma reflexão, né, da gente se capacitar sempre. Porque a gente está falando agora, né, a gente está nessa fase dos 30 e poucos, quando a gente estiver na fase dos 50, 60, o mundo já vai ter mudado. Vai ter dado umas 3.000 voltas à Lua e a gente vai ter que se reciclar, com tecnologia principalmente. Então, eu acho que a gente também pode fazer a nossa parte nesse sentido, tentar acompanhar essas tendências. Vamos a mais uma participação aqui? Tudo bem, agora aqui está chegando a Andréia Lima. E Andréia, abre o coração. Queremos saber o seguinte, diga, quando uma pessoa, antes de entrar na fase da melhor idade, já não tinha uma vida ativa, nem mesmo com atividades simples de casa do dia a dia, como lidar quando ela entra na 3ª idade. Boa. Se a pessoa tem todas as faculdades mentais normais, mas não entende de que precisa se articular, como trabalhar esse idoso? Eu acho que o que a Carol sempre falou aqui é desse preparo até. Né? Então, se você hoje já tem essa mentalidade, você vai chegar não vai ser muito diferente. Eu acho que a gente tem que se preparar para tudo, inclusive para envelhecer, né, Carol? E pensar que o melhor dia para começar é hoje. Então, como ela disse, ele já está na 3ª idade, mas ainda não começou, ainda precisa fazer exercício físico, precisa trabalhar a mente, mas nunca fez. Será que pode começar? Pode, deve. Hoje é o melhor dia sempre, sempre vai ser. Então, se não fiz, mas já passou 60 anos, não sirvo mais para isso, não posso mais aprender. A gente pode aprender até o último dia da nossa vida. Então, começa. O importante é começar, né? Vai aos pouquinhos, mas vai. Isso é muito legal. Vamos para mais uma participação? Douglas, deixa eu chegar mais perto aqui. Minha avó tem 90 anos. Ela adoeceu, teve um câncer novamente e hoje com a consequência de ter que manter o uso de uma bolsa de colostomia. Ela mora com um dos filhos, ele cuida dela, mas não como ela precisa no momento. Tem um primo que auxilia com isso porque mora perto. A maior parte da família, especialmente os netos adultos, argumentam que ela está fraca, não tem mais condições de se cuidar sozinha de maneira adequada. Mas ela não quer ir para a clínica, nem quer cuidar em casa, nem quer cuidador em casa. Como ela está lúcida, o que a gente faz? Como saber que é a hora de intervir? É muito importante a conversa, né? Entender primeiro o que ela está sentindo, quais são os medos dela, quais são os receios, né? Quais as preocupações, para aí então a gente conseguir encaminhar. Às vezes ela não quer um profissional cuidador porque ela não conhece, porque ela acha que essa pessoa pode ser muito invasiva, mas talvez sugerir um teste, talvez ela não queira ir para um residencial, né, para uma clínica, porque ela acha que aquele lugar pode ser muito impessoal ou que é um lugar onde as pessoas vão ficar, né,
as pessoas chamam de depósito, né, de pessoas. Isso é muito triste, mas não é assim. Se a gente for conhecer a realidade, a gente pode mudar essa visão. Então, talvez conversar e tentar mostrar para essa idosa, para essa pessoa, que existem diversas possibilidades, diversos profissionais e diversas realidades diferentes. Né? E, a partir disso, ver qual se adapta melhor a ela. Carol, e o que você diria, talvez, para uma senhora nessa situação que desistiu das químios, das radioterapias ou de alguma cirurgia que pode dar mais um pouquinho de longevidade, mas ela não quer? Ela não quer porque ela está cansada, ela já passou por muitos procedimentos e não quer. Aí aquela luta entre ela não querer, a família, né, quer cuidar, quer que essa pessoa viva mais. Como resolver um conflito assim? É muito complicado, né? Mas eu volto no mesmo ponto, conversar. Porque acho que tudo é questão da gente conversar, da gente trazer as nossas preocupações, os nossos medos, falar com os profissionais competentes também ali da área, seja o médico, seja o psicólogo, o gerontólogo, trazer informações. Porque muitas vezes a gente deixa... a gente não aceita coisas por medo do que é desconhecido. Então, eu não quero esse profissional ou eu não quero ir nesse residencial porque eu acho que é assim, mas eu não sei, eu não conheço. Então, às vezes, eu conhecendo, eu entendendo, me informando, isso pode ser... pode trazer esse alívio, né, e me dar forças para continuar ou para escolher de uma maneira mais adequada. Eu tive um médico que me ensinou o seguinte: a gente só tem autonomia na decisão quando a gente entendeu todas as possibilidades, né? Quando eu consigo explicar de fato, quando eu entendi de fato o que pode ou não acontecer, aí sim eu consigo tomar uma decisão, aí sim eu consigo escolher. Se eu não entendi, eu não tenho como ter essa decisão com firmeza. Então, a informação ela é muito importante nesse sentido. Todas as cartas têm que estar na mesa para poder olhar o jogo inteiro, né? E eu digo, como ela falou, uma rede multidisciplinar. Às vezes ela está com cansaço físico ali, luta física, mas o que ela precisa, às vezes, é de uma área psicológica, né? Não é fácil lutar contra o câncer. Com certeza. Vamos fazer o seguinte agora, vamos a mais uma participação. Você na tela aqui na nossa tarde, quanta gente participando. A Miss Naya Souza. Meu pai é super alto astral, adora fotos e vídeo, ele mesmo fez a bicicleta ergométrica dele. Olha só, planta de tudo no quintal, não fica parado. É diabético e cardiopata, mas é super ativo, não deixa a doença tomar conta. Ela tá ali com o paizão, hein? E que momento no meio da natureza ali, olha. Mandou inclusive um sorrisão da família, ele com um bonezão ali, né, um chapéuzinho estiloso, né? Paizão estiloso. Manda um abração para esse pai, obrigado por trazer essa foto e compartilhar com a gente. Inclusive, nesse momento, queremos agradecer a você que mandou sua participação. Sempre quando a gente pede, você nos ouve de casa. A você que não mandou a sua participação, mas nos deixou passar bons momentos. É sempre um prazer imenso. E eu digo mais, se não é uma boa profissional aqui, né, Su? Também fica chato, né? Mas vamos fazer o seguinte, parece que a nossa diretora deu uma colherzinha de sopa. Vamos chamar mais uma, Su? Vamos ver quem tem aqui pra gente. Mais uma participação. Na tela, Virgínia. Tenho 70 anos, tenho o maior prazer de mostrar a idade que tenho. Olha, que orgulho. Pois nasci com 20 centímetros e pesando meio quilo. Me disseram que eu não viveria 10 dias. Sofri muito preconceito pelo tamanho, mas fiz faculdade de matemática, fiz 3 concursos e passei em todos. Fui professora por 28 anos. Hoje sou aposentada, tenho um amor próprio muito grande, tenho 1,22 de altura. E se me olharem e rirem de mim, fico feliz, porque pelo menos tive a oportunidade de fazer alguém sorrir. Gente, eu nunca vi alguém tão bem resolvido quanto a Virgínia. E com certeza, 70 anos, para quem não viveria 10 dias, que ela comentou, é muito orgulho no coração, né, gente? Não, e outra, resolvida. Quer redimir? Então, eu estou fazendo feliz, estou aqui, seguindo a vida, fiz 3 concursos públicos, passei em tudo, vivi a vida que tem que viver. 28 anos como professora. Professora. Não é fácil ser professora no Brasil. Não é fácil. Tem um professor em casa, sei como é que é. Virgínia, que incrível. Olha, foi muito legal ter a sua participação aqui para nos inspirar, né? Eu acho que esse olhar muda tudo, né, Carol? A gente passou ao longo do programa falando isso e a gente teve o relato da Virgínia com todas as dificuldades ou limitações que pudesse existir. Ela foi, chegou aos 70 e ainda feliz da vida.
Sim, com certeza. E o legal da gente ver essas participações é que a gente consegue ver o quão plural a gente é, né? Quantas coisas a gente pode ser, né? Como as pessoas elas são diferentes entre si. E é muito importante a gente pensar nessas coisas, pensar na velhice, pensar no envelhecimento e entender o que a gente quer para a nossa vida, né? E seguir a partir disso. Carol, muito obrigada. Sempre que a Carol vem aqui, ela me deixa passando a semana pensando no meu futuro. De tempos em tempos, Carol, você tem que vir para, eu lembrar disso. Vamos pensar no envelhecimento. O envelhecimento ainda é um assunto tabu, né? Mas que eu acho que o Entre Família faz isso muito bem, da gente trazer esses assuntos tão importantes que fazem parte da vida e fazem a gente refletir. E com certeza eu acredito que falar sobre isso, discutir sobre isso, faz com que a gente vire, né, seja uma pessoa melhor e, consequentemente, torne a nossa sociedade melhor também. Com certeza. Obrigada, viu, Carol? A gente se vê em breve, se Deus quiser. Muito obrigada. Agradeço o convite. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Senhor Cristiano Magalhães, hoje o Vida e Saúde vai falar de uma doença que você já vem um tempo lidando com isso. Eu só não sabia que fevereiro roxo é um mês de lembrar sobre esse assunto, fevereiro roxo. Vamos chamar a nossa colega, a nossa linda, maravilhosa Teru Gouveia, para nos contar o que temos para falar sobre fibromialgia hoje no Vida e Saúde. Teru. Oi, Suzane. Oi, Cris. Hoje vamos falar sobre fibromialgia. A gente tem especialista aqui já de plantão. Cris, esse assunto é um assunto que você domina, é um assunto que você pesquisa, mas tem muita gente que desconhece os sintomas, que desconhece os possíveis tratamentos e desconhece a possível qualidade de vida que existe para quem faz escolhas mais conscientes com relação a esse assunto. Então, fiquem por aqui que a gente vai falar sobre fibromialgia. Além disso, aqui no Vida e Saúde, hoje nós vamos ter uma receita maravilhosa, como sempre, cheirosa, tá perfumando os nossos corredores aqui. Você tá vendo aí essa torta de laranja e limão? Olha isso, Cris. Olha isso, Você tá vendo a cara desse berino, Cris? Ele já fica enlouquecido. Gente, mas a Teru sempre arrasa lá. Mas vem cá, Teru, você acha que dá pra gente pegar um pedacinho dessa torta aí ou ela tem que ficar no cenário, que a gente quer comer? Olha, vocês vão ficar por aqui até mais tarde, né? Tem gente que acha que acabou o Entre Família, Suzane e Cris vão embora. Não, eles ficam aqui cumprindo o expediente, fazendo produção e tudo mais. Então, vocês ficam por aqui que sempre vai ter um pedaço pra vocês, meus vizinhos amados. Combinado. Arlete, daqui a pouco estamos chegando. Quem tem uma vizinha como essa tem tudo, rapaz. Não se muda, tá? Não se muda. Tem que ser coladinho com Entre Família sempre. Juntíssimos. Bom demais. Até mais. Agora é o seguinte, o Entre Família é um presente, o Vida e Saúde é um presente e a gente quer terminar o nosso programa, né, Suzane? Por favor, ofereça esse presente maravilhoso. Mais presente hoje? Mais presente Outro hoje. presente? O pessoal ficar leve, comendo hoje, vai dar tudo certo. É uma revista maravilhosa, né, Suzane? Olha, maravilhosa. Eu não sei para qual câmera eu posso mostrar para focar. Essa revista, como o Cris disse, é um presente. Basta você entrar em contato com a gente para receber aí na sua casa. Eu já vou falar o que tem nela. E é o seguinte, se você já tem essa revista na sua casa, já recebeu, sabe o que você faz? Manda o WhatsApp para sua amiga com o nosso contato, para sua irmã, para sua vizinha, para sua prima, para os seus familiares, para eles entrarem em contato aqui com a gente e pedir essa revista. A revista Fique Leve, ela fala muito sobre princípios para uma vida mais saudável. E quando eu estou falando aqui de princípios, você pensa assim, nossa, vou ter que estudar aqui, vou ter que fazer um TCC, um mestrado. Não é isso não. São princípios simples e básicos do dia a dia. Eu sei que para começar um hábito novo é talvez um pouco complicado, mas ao receber essa revista na sua casa, você vai ver que é muito mais simples do que você imagina. Por exemplo, respirar, né, Cris? Respirar ar puro. O ar puro. Né? A gente já faz isso automaticamente, mas qual a importância desse ar na nossa vida? Qual a importância da temperança? Mas o que é temperança? Bom, você vai ter que pedir essa revista para ficar sabendo. Para você ficar sabendo como que você pode conciliar esses hábitos saudáveis para a sua vida e tornar a sua vida muito mais feliz. Tem um que eu gosto muito de falar, Cris, e que faz bastante diferença, é uma dificuldade que eu tenho, que é a água. Água. Eu falei, agora falando com a Carol. Tá vendo uma água? As minhas férias meio que desregulou um pouquinho. Sabe o que aconteceu? Intestino. Automaticamente, refluxo. Estava hoje no gastro pela manhã, eles são Cris, volta, vou tomar o teu chá, que eu tomo sempre 1 litro de chá, volta a água, pele muda, até a qualidade, né? A gente fala do bolo fecal, você vai ver ali que muda tudo, cor, tudo, e você tem que fazer uma análise.
a questão intestinal, pele, enfim, o corpo. Mas não conta tudo, não. Calma, não conta revista tudo, não, porque aqui. você tem que entender lendo essa revista. Nós tivemos auxílio de médicos especialistas, né, nessa questão de saúde, saúde preventiva, né? Então, tá tudo aqui para você entender tudo que tem por trás desses conceitos que a gente sempre fala. Tá aqui os nossos contatos passando aí na tela, aponta seu celular, nosso QR Code. Entre em contato agora e peça a revista, você não vai pagar nem a postagem, tá bom? O que mais temos? Acabou? Até amanhã. Amanhã os pets, meus queridinhos, os fofichos. Amanhã tem, com certeza, aí você tem gato, tem cachorro. E o pós-pandemia dos bichinhos? Como agora, vai funcionar? Voltando ao trabalho, os bichinhos que se acostumaram com os donos em casa começam a sentir falta. E aí, como é que fica a emoção dos gatinhos, dos cachorrinhos? É o que a gente vai discutir amanhã. E se você tem filho, também já começa. Acostumado a ficar em casa, agora não quer mais ir pro colégio. E tem outros que estavam com saudade, né? Não aguentava mais a mãe em casa, não quer saber mais de casa. Mãe virou professora. Não, professora só no colégio. Em casa a mãe não dá, né? No notebook e tal. Enfim, vamos lidar com as emoções e com os pets amanhã. Amanhã, 2h30 da tarde, amanhã tem viu, foto, gente? hein? Foto, eles adoram exatamente. mandar foto do gato e tal. E agora é o seguinte, amanhã vai ter aqui, a Patrícia acabou de dizer, vai ter, pode guardar aquela foto que amanhã vai ter foto aqui, 2h30 da tarde, até amanhã. Eita, bom Beijo. demais. Grande abraço, tchau, tchau, hein?